Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de linguagens formais e autômatos, e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios e exemplos de lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Tá? Então, o primeiro exemplo é esse. Então, orienta vocês que cada exemplo você tente fazer sozinho, e aí você não conseguindo, tendo alguma dificuldade, você vem no vídeo, assiste um pedacinho, depois tenta fazer mais, andar mais um pouco, e aí vai, né? Então, vamos lá. Então, nós queremos mostrar que essa linguagem, que foi o que nós apresentamos, né, no início lá da aula, não é livre de contexto, certo? Então, a ideia é a seguinte. Olha só. Nós temos aqui, eu coloquei as regras do lema do bombeamento, não é? Então, aquela parte do meio que vai ser bombeada é no máximo P. Essa parte aqui pertence à linguagem para todo I, deve pertencer para todo I. E a parte bombeada, ela não pode ser vazia, certo? De novo, o V pode ser vazio, o Y pode ser vazio, mas nunca os dois. Então, primeiro nós temos que escolher uma palavra que pertença à linguagem e tenha tamanho pelo menos P. Então, nós escolhemos aqui a palavra AP, BP e CP. Essa palavra pertence à linguagem? Vamos lá. Bem, essa linguagem tem todos os As no início, depois vem a sequência de Bs, por fim vem a sequência de Cs, e a quantidade de As é igual à quantidade de Bs, que é igual à quantidade de Cs. Certo? Então, na nossa linguagem, nós temos sequência de As, depois sequência de Bs, depois sequência de Cs, e a quantidade de A é igual à quantidade de B, é igual à quantidade de C. Essa palavra pertence à nossa linguagem. Essa palavra tem tamanho pelo menos P? Sim, tem tamanho 3P, na verdade, né? Tem um tamanho mais do que suficiente. Então, ela é dessa forma, né? Tem PAs, depois PBs e depois PCs. Certo? Bem, o que acontece? Pelo lema do bombeamento, esse tamanho aqui é o suficiente para que na hora da derivação daquela árvore de derivação, ter repetição de variável naquela árvore. Então, isso vai nos permitir trocar uma árvore menor por uma árvore menor, uma árvore maior, ou uma árvore maior por uma menor. Certo? Bem, então vamos lá. Vai ter uma árvore, então nós podemos dividir essa nossa string em 5 partes. U, V, X, Y e Z, onde essas partes, a segunda e a quarta, elas vão poder ser bombeadas. Certo? Bem, então vamos lá. O que é que nós podemos fazer? Nós temos aqui alguns cenários sobre a parte que pode ser bombeada. Veja que o que nós temos com relação a isso é que a parte que pode ser bombeada tem um tamanho P. Só que essa parte aqui não necessariamente está no início, como no lema do bombeamento para as linguagens regulares, né? Então, a gente restringir ali aos K primeiros símbolos da linguagem, da palavra. Aqui não acontece, porque o V já não é o início da palavra. O início da palavra é U, né? Então, V, X e Y tem tamanho no máximo P, mas você não sabe se ele está no início, no meio ou no final da palavra. Né? Então, sempre vamos ter que fazer essa análise de onde é que pode estar a parte bombeada. Bem, então, aqui, o que é que nós temos? A parte bombeada, ela pode estar toda aqui dentro desse A, né? Já que o tamanho é no máximo P, então nós podemos ter toda aqui dentro do A. Ou pode estar todo dentro do B, ou pode estar todo dentro do C, e tem algumas outras possibilidades, mas vamos explorar cada uma delas. Imagina que a parte bombeada está toda dentro do A. Então, o que é que vai acontecer na hora que você fizer o I igual a 2 aqui, né? O I igual a 3, o I igual a 4? A quantidade de As vai aumentar em relação à quantidade de Bs e à quantidade de Cs, que ficaram de fora do bombeamento. Mas, pela nossa linguagem, a quantidade de A, B e C tem que ser igual. Se você bombeia só o A vai aumentar e o B e o C vão ficar parados, né? Então, essa possibilidade não é válida para a gente. A parte bombeada não pode estar só no A. Bom, de forma análoga, ela não pode estar só no B ou só no C, porque essas quantidades de B ou de C vão aumentar, enquanto as outras vão ficar paradas, certo? Então, o que é que nós temos de possibilidade? Bem, nós podemos ter uma parte bombeada estando no A e a outra parte bombeada, por exemplo, estando no B, certo? É a forma U, V, X, Y, Z. Então, imagina que o V ele está aqui no A e que o Y está no B, por exemplo. Então, na hora que você bombear, I igual a 2, I igual a 3 e assim por diante, a quantidade de As e Bs vai aumentar, mas a quantidade de Cs vai ficar parada, né? Porque os Cs não vão estar no bombeamento. Então, se os Cs não aparecerem no bombeamento, ok, A aumenta, B aumenta,
mas o C vai ficar parado, né? Então, gente, se tiver 2 símbolos apenas, isso não resolve o nosso problema. Se você bombear só o A ou o B, o C vai ficar parado e a quantidade dos 3 tinha que ser igual. Se você bombear só o B e o C, os 2 vão mudar, mas o A vai ficar parado. E a quantidade dos 3 teria que ser igual. Se você conseguisse bombear o A e o C, a quantidade de B ficaria parada, enquanto você alteraria a quantidade de A's e de C's, né? Então, de qualquer caso, em qualquer forma, não daria para fazer bombeamento dessa maneira, né? Bom, por que eu falei porque daria, se desse para você bombear A e C, né? Porque entre A e C nós temos P símbolos, né? E você sabe que o tamanho da parte bombeada é no máximo P, certo? Então eu não posso ter uma parte bombeada no A e uma parte bombeada no C, porque esse tamanho aqui é no máximo P, né? E só aqui de B's eu já tenho P. Então não é possível eu bombear A e C, né? Mas mesmo se fosse, a gente teria problema. Tudo bem. Então, um símbolo só não resolve, 2 símbolos também não resolvem, eu teria que ter os 3 símbolos. Mas como ter os 3 símbolos se a parte bombeada seria só o V e o Y? Bem, a alternativa é que o V, por exemplo, tenha A's e B's, e o Y tenha B's e C's, certo? Então, quando você vai bombear, vai aumentar tanto A, tanto B, tanto C, e você poderia ver de uma forma que a quantidade de A's, B's e C's aumentam de forma igual. Você podia imaginar dessa forma. Mas temos um problema. A nossa linguagem, ela é bem homogênea, né? São todos os A's, depois todos os B's, depois todos os C's. Se a gente fizer assim, o V com alguns A's e alguns B's, e o Y com alguns B's e alguns C's, na hora que a gente bombear, qualquer um desses, nós vamos ter A's, B's, depois A's e B's, né? Imagina que você tem MA's e LB's. Aí vão vir MA's, depois LB's, depois MA's, depois LB's, cada vez que você bombear, tá? Mesma coisa aqui para o Y, né? Seriam T, B's, depois K, C's, né? B's, T, B's, depois K, C's e... Enfim, quando você olha para a palavra, tem B misturado com C, ó. B, C, B, C, ou A, B, A, B, né? E de qualquer forma eu teria uma mistura na minha palavra, mas não pode ocorrer, porque a linguagem são os A's, depois os B's, depois os C's em igual quantidade, não é? Bom, e mesmo que um desses, né, só tivesse um símbolo, algum vai ter que ter 2, né? Para os 3 símbolos aparecerem, só tenho 2 partes aqui a ser bombeadas, então algum dos 2 vai ter que ter 2 símbolos. E na hora que você bombear essa parte, aí você vai ter que a quantidade de... Vai ter essa mistura entre esses 2 símbolos que estão ou no V ou no Y, certo? Pessoal, então não importa como a gente faça o bombeamento, sempre vai gerar uma palavra que não está na linguagem. Mas isso é um absurdo, porque deveria estar. O que nós fizemos foi uma alteração na árvore de derivação. Então o resultante tem que estar na linguagem, a não ser que essa linguagem não seja livre de contexto, né? Aquela gramática não existisse. E a árvore de derivação não existe, então só assim justificaria esse absurdo que nós estamos encontrando, tá? É exatamente isso que acontece. Então a gente supôs por absurdo que a linguagem é livre de contexto. Se é livre de contexto, ela tem uma gramática que a gera, uma gramática livre de contexto, certo? Bom, se nós pegarmos uma palavra grande o suficiente com um certo tamanho P, necessariamente a derivação através dessa gramática vai gerar uma repetição de variáveis, certo? Mas, quando nós fazemos as trocas dessas árvores, então eu tenho uma árvore maior, né, como eu até mostrei para vocês na aula passada, então, necessariamente eu vou ter uma repetição de variáveis. Se eu substituir a árvore menor pela maior, ou a árvore maior pela árvore menor, né, colocando ou assim, tudo que eu gerar, foi gerado na árvore de derivação, pertence à minha gramática, certo? Bom, está sendo gerado pela gramática, então pertence à linguagem. Mas a gente viu que, em todos os casos, as palavras geradas não pertencem à linguagem. Então é porque essa árvore de derivação não existe, essa gramática não existe. Aquela linguagem, ela não é livre de contexto, que foi a nossa hipótese inicial. Certo? Bom, gente, essa é a ideia da demonstração. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, certo? Aqui eu coloquei mais o passo a passo para vocês verem.
Agora vamos para esse exemplo aqui. Mesma coisa, sugiro que você pare o vídeo e tente fazer, e aí depois você assiste o vídeo aqui passo a passo para ir evoluindo nas suas resoluções. Então, a linguagem é, de novo, as, bs e cs, certo? Mas aqui a quantidade não tem que ser igual. A quantidade de cs tem que ser necessariamente maior ou igual à quantidade de bs, e a quantidade de bs tem que ser necessariamente maior ou igual à quantidade de as, certo? Bom, vamos provar que essa linguagem não é livre de contexto. Então, a gente sempre vai partir daquela ideia. Suponha, por absurdo, que essa linguagem ela é livre de contexto. Então, existe uma gramática que a gera, certo? Bom, então, se a gente pegar uma palavra W com tamanho P, né, que é o tamanho do bombeamento para essa linguagem, para essa gramática, necessariamente eu vou ter repetição de variável na minha gramática, na minha árvore de derivação. E aí, eu vou poder, muito bem, substituir uma árvore menor por uma árvore maior, ou uma árvore maior por uma árvore menor, desde que a raiz seja a mesma variável, certo? E, mesmo assim, os resultados precisam pertencer à linguagem. Vamos ver se isso se sustenta. Bom, então, deixa eu pegar aqui. Bom, então tem os As, os Bs e os Cs. E aqui tá tudo bem, né? Porque a quantidade de Cs é pelo menos a quantidade de B, e a quantidade de Bs é pelo menos a quantidade de As. Então, essa palavra pertence à linguagem, e essa palavra tem tamanho pelo menos P, tem tamanho 3P, então é mais do que suficiente para ser aplicado o lema do bombeamento, tá? Bom, pessoal, então o que acontece aqui nesse nosso exemplo? Bom, se a gente pensar, de novo, as possibilidades, imagina que a parte bombeada está toda aqui dentro do A, né? Como esse V, X, Y é no máximo P, então a parte bombeada pode ter um único símbolo, pode ser só A, ou só B, ou só C, né? Se ele tiver só As, na hora que você bombear I igual a 2, né? Aqui I igual a 2, I igual a 3, o número de As vai aumentar em relação ao número de Bs, e isso não pode acontecer, porque o número de Bs tem que ser pelo menos o número de As. Eles começam igual, e se você bombear o A, o número de As vai aumentar em relação a esse número de Bs que ficou parado, ficou fora do bombeamento. Isso não é possível. Da mesma forma, se você bombear o B, o que é que acontece? Esse número de Bs vai aumentar em relação ao número de Cs. E isso não é possível, porque o número de Cs tem que ser pelo menos o número de Bs, né? Se os Bs aumentarem em relação aos Cs, essa palavra não pertence à linguagem. Bom, se você bombear a parte aqui só C, se você bombear apenas os Cs, quando I é igual a 2, quando I é igual a 3, isso não é problema, né? Porque os Cs tem que ser maior ou igual à quantidade de Bs. Bom, mas aí não tem problema nenhum, porque quando você bombeia o número de Cs, está aumentando, né? Em relação ao número de Bs. Tá tudo bem. O problema é, isso aqui tem que valer, tem que pertencer a L para todo I, inclusive o I igual a 0. Quando a gente adota o I igual a 0, o que é que acontece? Como o VY é maior que 0, ou V ou Y tem que ter algum símbolo, pelo menos um símbolo. E esse símbolo, a gente tá aqui no caso que ele só tem C. O que quer dizer, quando eu assumo o I igual a 0, a minha palavra vai perder pelo menos um C. Mas quando a minha palavra perde um C, essa palavra aqui perde pelo menos um C, a quantidade de Cs fica menor que a quantidade de Bs. E a palavra resultante não pode pertencer à linguagem. Certo? Então, veja só. Se a gente bombear só A, só B ou só C, o que resulta desse bombeamento não pertence à nossa linguagem. Certo? Mas existem outras formas de bombear que nós ainda não exploramos. Então, vamos explorá-las. Imagina que nós temos dois símbolos, certo? Imagina que nós vamos bombear As e Bs. Vamos deixar o C de fora, certo? Mas, quando a gente está bombeando aqui A e B, a quantidade de A e B, quando I é igual a 2, I igual a 3, vai aumentar. Então, veja como nós temos essa restrição aqui. Pode ser que a quantidade de A seja vazio, a ser bombeada, ou a quantidade de B seja vazia, não é? Mas uma das duas quantidades vai existir,
porque isso aqui tem que ser maior do que zero, então ou vou bombear pelo menos A ou pelo menos B. Então, a quantidade de A ou a quantidade de B, certo? Se eu bombear aqui o B, a quantidade de B vai ser maior que a quantidade de C. Isso é um absurdo, tá? E se eu estiver bombeando só A, por exemplo, e na hora que eu fizer aquela parte de bombear I igual a 2, I igual a 3, a quantidade de A vai aumentar em relação à quantidade de B, certo? Se eu bombear os dois, aí a quantidade de B vai sobressair sobre a quantidade de C. Então, não importa para onde eu vá, eu vou continuar com o problema, porque o que é resultante do meu bombeamento não pertence à minha linguagem. Se eu bombear B e C, certo? Imagina que eu bombeio os dois, porque se eu bombear só um, são os casos que nós já analisamos anteriormente. Então, se eu bombear os dois, o que é que vai acontecer? Bombear C, não tem problema nenhum, I igual a 2 e igual a 3, certo? Bombear B, não tem problema nenhum, I igual a 2 e igual a 3, já que o B está crescendo junto. O problema é para o I igual a 0. Porque se você perder pelo menos um B, o número de A's fica maior que o número de B's, e isso é um absurdo, certo? Se você perder pelo menos um C, né? E aí o que acontece? O número de B's, e você não bombear o B, o número de B's fica maior que o número de C's, isso é um absurdo. Então, qualquer análise que você fizer vai gerar uma palavra que não pertence à linguagem, né? Então, se eu bombear A's e B's dá problema, se eu bombear B's e C's dá problema, não dá para bombear A e C, né? Porque a distância aqui entre os dois é maior do que P, certo? Mas, mesmo assim, a gente encontraria problema. Por exemplo, se eu bombeio o A e não bombeio o B, a quantidade de A vai aumentar em relação à quantidade de B. Se eu bombeio o C e não bombeio o B, eu posso bombear o B, fazer o I igual a 0. E aí, nesse caso, a quantidade de Cs seria menor do que a quantidade de Bs. Então, qualquer tentativa que a gente faça esbarra em problemas. Bom, o que nos resta, então, é colocar os três símbolos A, B e C no bombeamento. Bom, então vamos lá. Se eu bombear, como é que eu faria isso, né? Eu teria que ter o V com A e B, ou o Y com B e C, uma coisa assim. Mas, de qualquer forma, eu vou esbarrar naquele problema do exemplo anterior. Na hora que eu fizer esse... Deixa eu subir aqui para a gente relembrar. Se eu fizer o V dessa forma, ou se eu fizer o Y dessa forma, na hora que eu bombear, eu vou ter A misturado com B, aqui no caso do V, ou B misturado com C, no caso do Y, certo? Então, independente de como eu faço, vai ter problema, porque as quantidades não vão bater, ou eu vou ter mistura de palavra que não pertence à linguagem. Então, não importa como você bombeia essa palavra aqui, certo? O resultado desse bombeamento não vai pertencer à linguagem. E isso é um absurdo. Ou seja, essa gramática não deve existir. Essa linguagem não deve ser livre de contexto, certo? Bom, vamos aqui para o próximo exemplo. E aqui eu expliquei, né, um pouco mais passo a passo. Vocês podem dar uma olhada aqui depois. Vamos para esse exemplo aqui. Eu tenho a palavra WW. Bem, então, vamos começar aqui com um exemplo que é o seguinte. Olha só. Essa palavra pertence à minha linguagem, certo? Imagina que isso daqui é o W, isso aqui é exatamente igual ao nosso W aqui da esquerda. Então é W, né? E ela tem tamanho pelo menos P, tem tamanho pelo menos 2P aí, né? Então, nós temos tamanho suficiente, a palavra pertence à linguagem, então podemos aplicar o lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto, para essa linguagem aqui. Então, suponha por absurdo que essa linguagem seja livre de contexto, então existe uma gramática livre de contexto que a gera. Se a gente pega uma palavra que pertence a essa linguagem e tem tamanho suficiente, quando a gente fizer essa derivação, nós vamos ter repetição de variável. Então, nós podemos bombear essa palavra. Bom, mas nós podemos quebrar essa palavra da seguinte maneira. Imagina o U dessa forma, ela tem os primeiros P-1 zeros, aí o último, o P-ésimo zero, vai ser a composição do V. Vou ter o X aqui igual a esse 1, ó. E aí o primeiro zero vai ser o Y, e o resto dos P-1 zeros vai ser o Z, né? E aí a gente coloca aqui o 1 para fechar a nossa palavra.
o 1 para fechar nossa palavra aqui. Pronto. Pessoal, nota que essa quebra que nós fizemos respeita totalmente aqui, né? O VY não é vazio, né? O V tem um elemento e o Y tem um elemento, então podia ser até que um dos dois fosse vazio, mas nenhum dos dois é vazio aqui. Então, isso aqui tá tranquilo. VXY é menor do que P, né? Porque o VXY tem um tamanhozinho bem pequeno, 3, né? A gente quer um tamanho pelo menos P, tamanhozinho suficiente, então essa regra não é problema pra gente. E aqui, o VI, X, Y e Z. Bem, isso aqui tem que pertencer a L para todo I. Isso é verdade? Bom, se eu faço I igual a 0, essa parte esquerda perde um 0 e a parte direita perde um 0. Se eu faço I igual a 2, então a parte esquerda ganha um 0 e a parte direita ganha um 0. E à medida que eu vou aumentando, eles vão ganhando 2 zeros de um lado, 2 do outro, 3 zeros de um lado, 3 do outro. Então, a palavra aqui à esquerda desse 1 é igual a essa palavra à direita do 1. Isso quer dizer que se mantém. Então, essa palavra obedece totalmente ao lema do bombeamento. Quer dizer que essa linguagem é livre de contexto? Bem, se for, você consegue fazer um autômato de pilha para reconhecer essa linguagem. Então, você pode tentar um autômato de pilha para reconhecer essa linguagem, certo? Bem, mas, spoiler, ela não é livre de contexto. Você não vai conseguir montar esse autômato de pilha para reconhecer essa linguagem. Bem, gente, e aí, o que a gente faz, então? O que aconteceu aqui? Eu escolhi uma palavra ruim. Lembra que na linguagem regular também aconteceu isso. Se você escolhesse uma palavra ruim, você ainda conseguiria meio que provar, mas na verdade não era uma prova, era um exemplo de que dava certo, mas basta para você um exemplo do que dá errado. Você não conseguiu com esse exemplo. Aí você tentou fazer o autômato de pilha, também não conseguiu. Então, parece que essa linguagem é livre de contexto, mas eu escolhi um exemplo ruim. Então vamos tentar um outro exemplo. E o exemplo que nós vamos escolher é esse daqui. Certo? 0P, 1P, 0P, 1P. Então, olha só. W exatamente igual. Então, WW. Essa palavra pertence, então, à minha linguagem e tem tamanho pelo menos P. O tamanho aqui é 4P. E agora a gente vai entender por que nós escolhemos essa linguagem aqui, o que ela difere daqui para cá. Bem, vamos falar sobre a parte a ser bombeada. A parte a ser bombeada, ela pode estar totalmente na esquerda, ela pode estar totalmente na direita, ou ela pode estar passando da esquerda para a direita. Se ela estiver totalmente na esquerda, o que é que nós temos? Que essa parte aqui da esquerda vai crescer em relação à parte da direita. Então, imagina que você tem uma linha imaginária aqui no meio, tá? Então, essa parte da esquerda, se você bombear, ela vai aumentar em relação à parte da direita. Então, esse meio aqui vai ser puxado mais para a esquerda. O que é que isso significa? Que a primeira metade, ela vai começar com 0, ela vai terminar com 1, e a segunda metade, ela vai começar com 1. Mas a primeira metade começa com 0. Então, as metades estão diferentes, certo? Se você bombear a parte da direita, o que vai acontecer? Essa parte da direita vai aumentar em relação à parte da esquerda que ficou fora do bombeamento. Mas ao bombear a parte da direita, então essa parte do meio da palavra vai se deslocar para cá, porque isso aqui vai ficar maior, né? Então o meio vai estar mais para a direita. O meio estando mais para a direita, começa a pegar esses zeros aqui. Então, a primeira metade ela vai terminar com 0, só que a segunda metade ela termina com 1 necessariamente. Então essas duas metades elas não estão iguais, certo? Bom, o que resta para a gente agora é pegar uma parte aqui da esquerda e uma parte da direita para tentar fazer com que as duas partes cresçam iguais, né? Mas o que acontece? Como esse 1 tem tamanho P, essa é a diferença para cá, não é? E esse 0 tem tamanho P, então eu não consigo chegar aqui e eu não consigo chegar aqui para passar pelo meio, né? O que isso quer dizer? Que a parte bombeada está totalmente aqui entre esses P1s e esses P0s. Bom, o que acontece aqui? Se a gente bombear uns, certo? O que vai acontecer aqui? Essa quantidade de uns vai ser diferente dessa quantidade de uns que ficou fora do bombeamento, certo? Se a gente bombear os zeros, essa quantidade de zeros aqui
vai ficar diferente dessa quantidade de zeros do início que ficou fora do bombeamento. Então, veja, a primeira metade ela começa com P zeros. Mas se você bombear esses zeros aqui, essa quantidade de zeros vai ficar maior do que essa daqui. Então, não tem como eles começarem, que o início tenha P zeros aqui e P zeros aqui, porque essa quantidade de zeros vai ser maior. Não tem como essa primeira metade terminar com P1s, igual essa segunda metade termina com P1s, porque eu vou bombear essa parte de 1s aqui, certo? Então, não importa se você bombeia esses 1s, se você bombeia esses zeros, você vai ter esse problema, porque as duas metades, o meio você vai conservar, né? Se você pegar ali a mesma quantidade de 1s e zeros para bombear, você consegue conservar o meio exatamente aqui. Mas o problema esse aqui termina com P1s, isso aqui não vai mexer porque eu não consigo chegar no bombeamento até aqui. O bombeamento ocorre aqui pelo meio, não tem como chegar aqui pelo tamanho, aqui V, X, Y tem que ser no máximo P. Então, a parte bombeada não consegue pegar aqui, nem consegue pegar aqui, então é somente aqui. Então, vou aumentar os 1s, mas aqui não aumenta. Então, essa minha palavra termina com o número de 1s que é maior do que P, enquanto essa palavra termina com o número de 1s que é igual a P, diferente. Essa palavra aqui começa com o número de zeros que é maior do que P, e essa palavra aqui começa com o número de zeros que é igual a P, diferente, né? Então, não importa como a gente faça essa quebra, as palavras resultantes não vão pertencer à linguagem, né? Então, de fato, eu encontrei um exemplo que mostra que essa linguagem ela não é livre de contexto. Certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima!